Fala pessoal, beleza? Resolvi gravar um vídeo fazendo uma sessão de live coding, mostrando um tema que eu acho que é bem relevante para quem cria aplicativos. Vamos mostrar um pouquinho aqui da comunicação que a gente faz do aplicativo com uma API. Então, não a parte de comunicação por si só, mas mais a parte de conversão de dados. Então, toda vez que eu preciso me comunicar com uma API, seja para enviar ou para receber dados, o meu aplicativo ele tem classes, né? Tem modelos. E a minha API normalmente espera receber esses dados no formato JSON. Então você precisa em algum momento ficar fazendo conversão de dados, convertendo o modelo para JSON e vice-versa. E uma coisa que eu acho que é muito importante vocês terem em mente é, quando você cria um aplicativo novo, normalmente, quando você já tem uma API pronta e você vai criar um aplicativo para aquela API, você acaba sendo influenciado por aquela API para modelar os seus dados, o domínio da sua aplicação é parecido com o que está aquela API. Nem sempre isso é um problema, se a API estiver bem feita, mas às vezes aquela API já foi criada há muito tempo atrás, os dados dela não estão da melhor forma possível, às vezes a resposta daquela API pode estar tudo em português, e você não quer modelar as suas entidades em português também por causa disso, e você acaba sendo influenciado pela resposta daquela API. Para isso existe um conceito que foi introduzido no Domain Driven Design, que é o Anti-Corruption Layer, que é basicamente uma camada que você coloca na sua aplicação para que você proteja o domínio, os seus modelos de dados contra os dados que vêm de fora. Até para você proteger também contra mudanças que possam vir a acontecer naquela API no futuro. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um pouco dessa parte do Anti-Corruption Layer. São basicamente mapeadores que a gente cria na camada de infraestrutura para você ficar fazendo mapeamento de dados dos seus modelos de dados para o JSON que vem da API ou que você vai enviar para lá também. Então vamos lá, vou começar criando aqui um arquivo de teste. Vou criar um modelo de dados bem simples, aqui o foco não é criar uma estrutura de dados complexa, até porque fazer mapeamento de dados é uma coisa que é um pouco trabalhoso, então vamos botar o mínimo de dados possíveis. Vamos criar aqui uma entidade bem simples, um user. Vamos criar então um user mapper underline test.dart. E caso você não saiba que esse é um projeto feito em Dart, tá? Nem vou chegar a usar o Flutter aqui, vai ser só o Dart. Então, mesmo que você não seja um programador Flutter, que você seja React Native, ou Swift, ou Kotlin, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ser relevante para você também, porque os conceitos que eu vou mostrar para vocês aqui são conceitos universais. Então, vamos lá, criei um arquivo de teste, vamos criar aqui nosso primeiro teste. Eu basicamente tenho que testar duas coisas aqui. Eu quero testar primeiro, se eu receber um JSON da minha API, eu preciso converter ele corretamente para um modelo meu e vice-versa. Se eu tiver um modelo meu, eu tenho que converter também ele para JSON. Então vamos começar aqui fazendo um teste should convert. E vou botar aqui model to JSON. Bem, eu acho inclusive que a gente pode chamar model aqui de DTO, que é um outro conceito que muita gente aqui já conhece, já ouviu falar em fóruns, e às vezes tem dificuldade de entender o que é. DTO basicamente é um Data Transfer Object, que é um objeto de transferência de dados. Ele não é igual a uma entidade quando você vê, por exemplo, no Clean Architecture, porque a entidade geralmente é um cara que tem inteligência, que tem regra de negócio. O DTO seria um modelo de dados burro, é um modelo anêmico. Ele basicamente só serve para você preencher dados, uma estrutura de dados, mas ele não tem inteligência dentro dele. Então, o que a gente vai fazer basicamente na infraestrutura eu tenho DTOs, que são objetos desse tipo burro, que não tem inteligência, e que eu basicamente vou preencher eles, em algum momento eu vou enviar eles para um caso de uso. O caso de uso pode pegar aquele DTO e instanciar uma entidade, caso eu precise de regra de negócio, e a entidade sim vai executar regra de negócio. Mas a princípio eu preciso em algum momento pegar um JSON que veio da minha API e converter para um DTO. Então, para isso, a gente vai usar um mapper. Então, vamos lá. Qual o teste que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de mapper. Esse cara aqui eu vou chamar, então, de user mapper, já que eu estou fazendo aqui um mapeador de um usuário. Então, aqui começa o meu fluxo do TDD. Eu estou testando um mapper, estou instanciando uma classe que ainda não existe. O que eu faço? Eu crio essa classe localmente, só para fazer o meu teste compilar, tá bom? E aí eu vou seguindo o meu fluxo. O que eu quero fazer? Eu quero que o meu mapper execute uma função que converte DTO para JSON. Ou seja, eu tenho um método que eu vou chamar aqui de toJSON.
esse método tem que me retornar o quê? Um JSON. Então, a resposta dele aqui seria provavelmente um JSON. E esse toJSON tem que receber como parâmetro um DTO. Então, aqui dentro ele vai receber, vamos botar DTO. Então, vamos lá. ToJSON é um método que não existe dentro do meu mapper ainda. Então, vamos colocar ele aqui dentro, ToJSON. Qual é a resposta do ToJSON? Ele tem que retornar para a gente um JSON. Aqui para o Dart, um JSON é um mapa. É um mapa onde a chave é uma string e o valor é dynamic. Dynamic porque ele pode retornar qualquer coisa. A gente não sabe o que vai retornar dentro de cada chave numa API. Pode retornar para a gente um número, pode retornar uma string, pode retornar um outro objeto dentro dele. Então, o tipo aqui é variável. E como parâmetro, ele vai receber aqui dentro um modelo de dados. Esse modelo, como é um user mapper, eu vou criar aqui dentro, por exemplo, um user DTO e eu vou chamar ele aqui dentro de DTO. Ok? Então vamos lá. Primeiro, o nosso código está reclamando porque ele está passando aqui um DTO, que é uma variável que não existe ainda. Então vamos criar ela aqui dentro do nosso teste. O DTO vai ser um user DTO. Mais uma vez, user DTO é uma classe que ainda não existe no meu código. Então vamos lá, vamos criar essa classe aqui localmente por enquanto. Quais são os campos que eu vou colocar dentro desse meu DTO? Bem, vamos lá. Eu acho que o DTO pode ser bem simples. Vamos começar botando aqui um nome, por exemplo. E aqui no nosso teste, tanto faz qual vai ser o nome que eu vou dar para esse cara. O que importa é que ele tenha um nome. Vamos lá. Dentro do meu user DTO, ele vai ter aqui uma propriedade final string name. E no construtor do meu user DTO, eu preciso receber esse nome. Então, vou colocar aqui, ó, que ele precisa receber de forma obrigatória um name. Bem, o código está compilando, não faz sentido eu executar o meu teste ainda, por quê? Eu ainda não tenho nenhuma expectativa no meu teste. Então, quando eu estou testando, eu basicamente tenho aqui 3 etapas. Eu tenho o arrange, é onde eu crio as variáveis do meu teste. Eu tenho o act, que é quando eu executo a ação que eu quero testar. E depois eu tenho o assert, que é a parte onde eu vou fazer uma expectativa. Aqui no Dart a gente vai usar o expect. O que eu quero que aconteça aqui no meu expect? Bem, esse JSON que foi o cara que me retornou quando eu executei o método toJSON, eu quero testar esse cara. Eu quero que esse JSON tenha dentro dele uma propriedade que eu vou chamar de quê? Bem, agora que vai entrar o lance da minha API. Digamos que a nossa API seja uma API que está retornando dados em português. O que a gente está fazendo aqui é um mapeador que vai ser um cara que vai converter para a gente esses dados que estão em português da API para o nosso modelo que a gente está definindo aqui, que é o DTO, que está em inglês. Isso aqui é o Anti-Corruption Layer. Então, digamos que eu espero receber na minha API aqui um campo nome. E dentro desse nome, eu espero que esteja dentro dele o mesmo valor que está dentro do meu DTO.name. Ok? Isso aqui é um teste que eu estou fazendo. Um testezinho bem simples, já tem a expectativa. Como o nosso código tem retorno de um mapa, ele está com um erro de build aqui por enquanto. Por enquanto eu vou colocar aqui o mínimo de código possível só para o nosso código compilar, tá bom? E agora que ele está compilando eu consigo, enfim, executar o meu teste. A princípio ele não vai passar. Por quê? Porque ele não está retornando o que eu espero que ele retorne. Bem, para esse código aqui passar, o nosso user mapper precisa retornar um map que tenha o campo nome e dentro do nome tem que estar o DTO.name. Isso aqui seria a correção mais simples. Na verdade, mais simples do que isso seria eu colocar, já que eu coloquei aqui em cima um campo marretado, nname, se eu colocar o mesmo valor aqui, o meu teste já vai passar. Então, uma forma que eu tenho de garantir que o meu teste fique um pouquinho mais inteligente do que isso, né? Ele não passe com uma string marretada, é eu colocar um valor aleatório aqui dentro, um valor que vai mudar. Então, ao invés de eu colocar nname aqui, eu posso gerar uma string randômica aqui dentro. Então, dentro do meu arrange, ao invés disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, por exemplo, random. Dentro do random, eu tenho que importar aqui a biblioteca de matemática do Dart. E aqui dentro eu vou botar um random next int, que gera um número inteiro aleatório. E aqui o número máximo dele eu vou botar um número bem grande, qualquer, e depois eu converto isso aqui para string. O que eu estou fazendo na prática? Eu estou gerando um número aleatório e depois convertendo isso aqui para string. Ô Rodrigo, mas isso aqui
vai gerar um número, não vai gerar para mim, de fato, um nome de um usuário. E eu respondo para você, tanto faz. Não importa para o meu teste se eu estou testando isso aqui com o meu nome 123 ou Rodrigo. O que importa é o mesmo nome que eu passei aqui tem que estar dentro da minha resposta do JSON. É isso que importa. Então não faz diferença você colocar aqui de fato um nome. Qualquer string, basta que ele compare e dê igual. E aí, tendo isso aqui, se eu rodasse meu teste com uma string marretada agora, meu teste obviamente não vai passar. Então, para fazer o meu teste passar agora, sem ter que eu coloque, sem ter que eu precise fazer dois testes diferentes, com dois nomes diferentes, a gente coloca uma string randômica e aqui eu sou obrigado a, de fato, colocar o valor da variável correta. Essa aqui é uma estratégia para você evitar que faça muitos testes para testar uma mesma coisa. Bem, essa parte aqui tá ok. A gente começa a entrar agora na etapa de refatoração. Toda vez que a gente está com o teste passando, você pode pausar o que está fazendo e começar a fazer refatorações no seu código. O que eu posso fazer para melhorar aqui? Bem, isso aqui de eu gerar uma string randômica, eu acho que faz todo sentido eu executar isso aqui num método auxiliar, para que eu possa reaproveitar isso aqui em outros casos. Então eu vou pegar isso aqui, vou copiar, vou criar aqui dentro uma função que me retorna uma string, e eu vou chamar ela de nString. E esse cara aqui vai me retornar exatamente isso que eu estava fazendo. O nextInt toString. E aí no nosso teste, no name, a gente coloca apenas aqui nString, indicando que pode ser qualquer coisa aqui dentro, tanto faz. Vou rodar de novo o meu teste para confirmar que continua passando. E ele continua passando. Beleza. Vamos lá, próxima etapa. Eu não quero que o meu mapeamento aqui seja tão simples assim. Eu quero, por exemplo, um usuário, somente com um nome tá bom, mas eu quero colocar aqui dentro dele, eu vou ter, por exemplo, uma lista de telefones. Então vamos lá. Além do username string, vou botar isso aqui para baixo para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Eu quero que ele tenha também aqui uma lista de phones. E esses phones aqui vão ser um array, uma lista de... Eu vou colocar aqui dentro, por exemplo, um phone DTO. E esse phone vai ter algo bem simples também. Vamos colocar que ele tenha dentro dele um code, que seria algo similar a um DDD. E aqui dentro, mais uma vez, não me importa para o meu teste qual é o código dele. Qualquer string aqui dentro funciona para mim. E eu vou tratar aqui o código como uma string porque quando você está montando um telefone, por exemplo, se for um código que começa com 0, 01, 09, faz diferença quando você discar ter o 0 ou não. Então, se for um número aqui, ele pode, quando for começando com 0, ele vai perder aquele 0, então vai fazer diferença no nosso código. Então, vamos botar como uma string mesmo. E além do code, eu vou botar um number também, que seria o número do telefone. Mais uma vez, para o meu teste, tanto faz qual é o número. É uma string aleatória. E eu vou dizer que ele tem 2 telefones, ok? Dito isso, para o meu teste, caso eu tenha um usuário com 2 telefones, a minha resposta, além do nome, eu tenho que ter aqui, mais uma vez, a minha API está em português. Então, digamos que ele espere receber aqui dentro telefones, e dentro de telefones, ele vai ter que receber no primeiro telefone, no DDD dele, quem? O DTO.phones0, que é o primeiro telefone que tem ali dentro, .code. Esse aqui seria o mapeamento que eu faria. E depois eu tenho o número dele. Então, botaria aqui número, seria o DTOphones.number. E aí depois eu vou duplicar essas duas linhas aqui. E para o segundo telefone, que seria o do índice 1, a gente tem a mesma coisa aqui no nosso modelo com índice 1. Mapeamento 1D para bem simples. Vamos lá. O que está faltando aqui? Está faltando a gente criar primeiro o phone DTO. Vou duplicar aqui o meu user DTO. E vamos criar aqui phone DTO. O phone DTO tem o quê? Tem uma string, ao invés do nome aqui, seria o code. E tem um segundo campo que seria o number. Aqui embaixo vamos botar também os dois como obrigatórios. Criamos o phone DTO e agora o user DTO precisa ter um segundo campo, que é um final. Ele vai receber aqui uma lista de phone DTOs, que ele vai chamar aqui de phones, no plural. E esse campo aqui também é obrigatório, a gente tem que passar ele. Required this.phones. Bem, com isso aqui o nosso código voltou a compilar.
Se eu executar o meu teste agora, já que ele está compilando, ele não vai passar porque a gente não está fazendo um mapeamento completo ainda. O que a gente mapeou até esse momento foi somente o nome. E agora eu tenho que fazer um mapeamento também dos telefones. Então aqui falta o quê? Um campo telefones. E aqui dentro, ao invés de eu pegar e botar manualmente cada um dos DTOs que eu tenho aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o DTO.phones e vai fazer um map. Ou seja, eu vou percorrer esse array aqui modificando cada uma das respostas. Cada um dos itens aqui dentro a gente vai chamar de phone. E para cada um deles eu vou retornar um novo objeto, um novo JSON. Cada um desse JSON aqui vai ter um campo DDD, que vai corresponder ao campo phone.code. E depois ele vai ter um campo número, em português, número, que vai corresponder ao phone.number. Bem, como eu quero retornar aqui dentro uma lista, então depois que eu faço o map, eu vou executar o método toList. Seria basicamente isso aqui. Vamos ver se isso aqui vai fazer o nosso código passar. Vou rodar o meu teste de novo. E pronto, ele ficou verdinho. O nosso primeiro teste aqui está ok. Então já temos aqui um teste que garante que eu tenho um método que converte um DTO para um JSON. E agora eu quero fazer um teste, um segundo teste. Eu vou copiar esse cara aqui todo, vou duplicar ele, tá? Vou pular uma linha aqui. Vamos fazer o contrário. Should convert JSON to DTO. Bem, agora o nosso fluxo aqui é o contrário. A gente vai receber de cara aqui um JSON. Vou apagar isso tudo daqui. Esse JSON é um objeto, né, um mapa. Quando eu crio um mapa assim, por padrão, o Dart vai criar para a gente aqui ele vai inferir o tipo para a gente, né? Digamos que eu coloque aqui dentro, por exemplo, um campo aqui, nome, e dentro do nome eu vou colocar aqui o nString que a gente está usando. Como eu estou fazendo isso aqui, o Dart vai inferir para mim que é um mapa string. Se eu botar um segundo campo aqui, que seria o telefones, plural, e aqui dentro eu vou ter um outro objeto, na verdade não é nenhum objeto, aqui seria um array, né? Um array de telefones, e aqui dentro tem um campo, por exemplo, DDD, e eu vou usar aqui de novo o nString. Como eu tenho um campo agora que é uma string e um segundo campo que é um array, o Dart já inferiu que a gente está usando aqui string object. Só que não é isso que eu quero. O nosso JSON é string dynamic. O dynamic permite campos nulos, o object não permite. Então, ao invés de eu usar a inferência de tipos aqui, a gente vai setar o tipo manualmente. Vamos dizer que ele é um mapa do tipo string dynamic. Isso aqui para a gente é um JSON. Bem, vamos lá. Temos DDD e vamos colocar aqui um segundo campo que seria o número. Também vai ser nString. E eu vou dessa vez criar 3 telefones ao invés de 2. Vou fazer isso aqui. Não importa quantos vão ser, o que importa é que são dados randômicos para a gente, tá? Então, o nosso input foi esse JSON aleatório. Essa aqui é a resposta que veio da minha API. O meu mapper é o user mapper de novo, igualzinho. Dessa vez eu quero que a minha resposta seja um DTO e o mapper vai chamar um método toDTO e ele vai receber dessa vez o JSON como parâmetro. A minha expectativa aqui vai ser praticamente idêntica. Só que como eu estou testando o DTO, eu acho que faz sentido a gente inverter a ordem das coisas aqui. Seria bom a gente fazer aqui ao contrário o teste. Eu espero que o DTO.name seja igual ao JSON.nome. E aqui a gente faz a mesma coisa para todos esses campos. A gente pode pegar aqui, por exemplo, vamos lá, vamos pegar assim. Eu vou tentar jogar esses caras todos aqui para o final. Vou fazer aqui recortar e botar para o final. E o que vai mudar aqui é que a gente tem 3 telefones ao invés de 2, então essas linhas aqui teriam que ser duplicadas. E aqui, ao invés de 1, a gente colocaria 2. Seria basicamente esse o teste. O que está errado aqui? Não existe ainda o método toDTO. Então vamos criar aqui dentro do nosso mapper agora. Vou duplicar esse carinha aqui, para a gente ganhar um tempinho. O toDTO seria o contrário, né? É um método que retorna um userDTO. E ele recebe como input um mapa, que seria o JSON. Então aqui ele recebe o JSON como input. E aqui dentro ele vai fazer o quê? Ele vai dar um return num userDTO
Por enquanto, eu vou colocar aqui qualquer coisa, só para o nosso código compilar, tá bom? Vamos ver como é que está o teste. O teste já está compilando, já podemos rodar ele. Vou rodar o teste completo. Ele não vai passar com certeza, né, porque a gente está fazendo o mapeamento errado, mas agora que já está rodando o teste, sim, a gente sempre entra nesse loop no TDD, né, que é o Red Green Refactor. Sempre começa com o teste falhando, a gente faz o mínimo de código possível para fazer o teste passar e depois refatora o código. Então aqui para o nosso código passar, o name seria o quê? A mesma coisa que está dentro do JSON. Dentro do JSON a gente tem o campo nome em português. E depois o phones. O phones, mais uma vez, a gente vai ter que fazer um loop aqui. Dentro do JSON, a gente tem o campo telefones. Dentro de telefones, a gente vai fazer um map. Para cada item ali dentro, a gente vai chamar aqui de JSON phone, por exemplo. Para cada item, a gente vai retornar o quê? A gente vai retornar um phone DTO. Esse phone DTO, vamos botar isso aqui para baixo. A gente tem aqui, no code, a gente vai ter o phone, JSON phone, na verdade, ao contrário. O JSON phone DDD e o number seria o JSON phone número. E depois que a gente fez o mapeamento, no final a gente coloca aqui um toList. Bem, vamos lá. Quando a gente está convertendo aqui um mapa de Dynamics para uma entidade, uma coisa que dá problema é você fazer um mapa disso aqui. Vou até rodar o teste para vocês verem. O Dart não gosta muito quando acontece isso. Ele se perde nesse tipo de conversão. Ele fala que o list dynamic não é um subtipo do list com a entidade que você quer. Você precisa no seu mapa informar qual é o tipo de retorno. Então aqui dentro, depois do map, você pode passar o tipo de retorno que seria o phone DTO dentro dele. E aí sim ele deixa você fazer essa conversão diretamente. Vou rodar o teste de novo para vocês verem. E agora sim, já temos os dois testes passando. E agora que a gente já tem os testes garantindo aqui o comportamento dos dois, a gente pode começar a brincar aqui agora e fazer refatoração dentro desse código. Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro, eu vou pegar essa classe aqui do UserMapper e os DTOs que a gente criou. E eu vou começar a colocar esses caras aqui na pasta de produção, que seria o lib. Então vamos começar criando aqui, por exemplo, o phone DTO.dart. Eu vou pegar aqui o phone DTO, que é um cara que não depende de ninguém. Vou trazer para cá, vou salvar, vou fechar o arquivo. Vamos criar agora aqui dentro um userdto.dart e vamos trazer para cá agora o userdto. Recortei, trouxe para cá. Esse cara aqui já depende do phone. Vamos botar aqui o apontamento para o arquivo do phone. Fechei. E agora sim vamos criar o usermapper que ficou faltando. Dentro de lib usermapper.dart. E vamos trazer para cá agora o usermapper, que é isso aqui. O usermapper precisa de um apontamento para os DTOs, tanto do usuário quanto do phone. A princípio é isso. E agora sim, vamos dar uma arrumada aqui no arquivo de teste. E temos que botar aqui o apontamento para os DTOs e para o mapper também. Bem, refatoramos tudo, roda o teste de novo. Vamos ver se a gente quebrou alguma coisa fazendo essa mudança. Os testes continuam passando. Beleza, não quebramos nada. Esse nstring, se você quiser também, você pode colocar num arquivo separado, pensando que qualquer teste que você fizer daqui para frente, você vai poder reaproveitar essa lógica de criar uma string randômica. Então você pode criar, por exemplo, dentro de teste, um arquivo aqui, fakes.dart, e você bota aqui dentro esse cara. Você pode, inclusive, botar aqui dentro já a importação do dart.math, e aí dentro do seu teste você nem precisa colocar mais essa referência para a biblioteca de matemática. Aí você vai importar agora aqui somente o fake. Vamos lá, deixa eu botar esse arquivo do teste aqui para baixo. E ok, vamos rodar o teste novamente. Tudo funcionando. Ok, vamos desligar um pouquinho agora aqui do arquivo de teste. A gente já tem os testes cobrindo o que a gente precisa. E vamos focar agora mais na parte de refatoração. Bem, primeira coisa, o meu arquivo de mapper que eu tenho aqui do usuário, além dele estar fazendo o mapeamento do usuário, que seria o campo dele,
ele também sabe mapear um telefone, né? Então, tudo que está aqui dentro não deveria estar dentro do User Mapper. Deveria existir um Phone Mapper que sabe mapear o próprio telefone. Então, vamos começar por aqui. No próprio arquivo aqui eu vou criar uma classe. Eu posso, inclusive, vai ganhar um tempinho aqui, duplicar o User Mapper. Acho que vai ser produtivo. E a gente vai criar aqui um Phone Mapper. Esse Phone Mapper também tem um método toJSON, só que ao invés dele receber um User DTO, ele vai receber o quê? Um Phone DTO. Qual é a resposta dele? O que a gente faz aqui dentro desse loop, né? Então, ele vai pegar aqui somente o DDD e o número. Então, essa aqui é a resposta dele. Vamos lá, aqui dentro, vamos trocar phone para DTO. E essa aqui seria a minha refatoração. Aqui embaixo é a mesma coisa, a gente tem um método que converte para DTO, seria phone DTO, recebemos um JSON e ele vai retornar somente isso aqui, ó, phone DTO. Vamos trocar isso aqui tudo por isso. E aqui dentro, ao invés de JSON phone, a gente vai trocar para somente JSON. Então ficou bem mais simples aqui dentro. E aqui em cima agora, ao invés de eu fazer o mapeamento de fato do telefone, o que eu faço? Eu pego isso aqui, troco isso aqui pelo Phone Mapper. O Phone Mapper tem um toJSON. E ele vai receber dentro dele o phone. Bem, ok. E aqui embaixo a mesma coisa. Ao invés de a gente mapear aqui na mão, criar a instância do Phone DTO, a gente vai usar aqui o Phone Mapper e vai botar aqui toDTO. E ele vai receber aqui dentro o JSON Phone. Vamos lá. Vamos rodar o teste aqui, vamos ver se está tudo ok. Vou rodar por aqui dessa vez. Vou rodar aqui. Meus testes continuam passando. Beleza, não quebrei nada. Próxima refatoração. Vou pegar esse Phone Mapper agora. Vou colocar isso aqui num arquivo separado. Então vamos lá, vamos criar um novo arquivo. Vamos criar aqui phonemapper.dart. Vou dar um Ctrl V aqui dentro e vamos importar as referências que precisam. É somente o Phone DTO. E aqui dentro agora, vamos importar o Phone Mapper. Legal, vamos rodar o teste de novo. Não quebramos nada, tudo continua funcionando. Bem, próxima refatoração que eu vou fazer aqui. Já que no map aqui, o parâmetro que eu passo do phone aqui é o mesmo parâmetro que eu recebo dentro do toJSON, a gente pode otimizar isso aqui colocando um ponteiro para a função. Você pode tirar aqui isso e coloca um ponteiro direto para a função. Isso aqui também funciona. Então, aqui embaixo é a mesma coisa, os parâmetros são iguais. Você pode economizar um pouquinho de código fazendo isso aqui. Vamos rodar o teste. Continua funcionando. Beleza. Bem, outra coisa que eu acho que a gente pode melhorar aqui, talvez seja responsabilidade do próprio Phone Mapper saber mapear uma lista de telefones, não deixar com que o usuário faça esse tipo de lógica aqui dentro. Então, isso aqui que a gente está fazendo para converter um monte de JSON, no caso aqui seria uma array de JSON, né? O que a gente pode fazer aqui dentro? Onde tem o toJSON, a gente pode também criar aqui um cara que vai retornar uma lista de maps do tipo string dynamic. A gente colocaria aqui, por exemplo, toJSON list. E esse toJSON list vai receber como parâmetro uma lista de DTOs. Uma lista de phone DTO. E aqui seria DTOs, por exemplo. E aqui dentro eu vou dar um Ctrl V naquele código que a gente copiou de lá. Então aqui seria, ao invés de DTO.phones, a gente pega a lista direto, que seria o DTOs, e faz isso aqui. Bem, como aqui dentro a gente já está dentro da instância do Phone Mapper, eu não preciso criar uma instância nova, né, obviamente. Eu vou só apontar para o método do toJSON que já existe aqui dentro. E seria isso aqui. Ou seja, aqui, ao invés disso, a gente usaria o Phone Mapper .toJSONList, a gente passaria para ele aqui dentro o quê? O DTO.phones. E aí já fica bem mais clean o nosso código também. Vamos executar o teste de novo para ver se continua funcionando. Continua. Vamos fazer a mesma coisa agora também para a lista de DTOs. Vamos botar mais um método aqui que retorna uma lista de phone DTO. Vamos chamar isso aqui de toDTOList. E ele vai receber aqui dentro
uma lista de JSON, ou seja, uma lista de maps do tipo string dynamic. E aqui a gente chamaria de JSON Array, JSON List, como você preferir. Vou dar um Ctrl V aqui na resposta, e esse JSON Array aqui substituiria isso aqui. Bem, aqui a gente tem uma vantagem. Como está dentro de um método que já retorna uma lista de phone DTOs, a gente pode até omitir dentro do map esse retorno, porque aqui não é mais dynamic, eu tenho um tipo já forçado no final, ele vai entender no toList qual é o tipo de resposta. Fica até um pouquinho mais enxuto o nosso código. E para finalizar então aqui, vamos trocar isso aqui tudo pelo phone mapper. E ele tem aqui agora um phone mapper toDTOList. Ele vai receber aqui dentro o JSON que eu estava usando antes, que era o telefones. Podemos apagar aqui uma referenciazinha. Vamos rodar o teste de novo. Vamos ver se a gente quebrou alguma coisa. Continua funcionando. Show de bola. O que mais que eu mudaria aqui? Como esses métodos retornam direto alguma coisa sem ter mais nada aqui dentro, a gente pode economizar uma linha de código aqui e tirar isso aqui e colocar direto a setinha. Dizer que ele retorna direto isso aqui. Então, já ganhamos mais uma linha de código. Aqui a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa para o phone mapper. Como ele retorna direto, vamos colocar aqui também a setinha. E aqui a mesma coisa, vamos tirar isso daqui. Vou rodar o teste de novo. E continua funcionando. Beleza, então vamos lá. Próxima coisa que eu acho que faz sentido a gente olhar aqui. O user mapper, eu acho que está ok. Se você parar para pensar, o que um mapeador faz na prática? Isso que ele está fazendo. Ele tem a inteligência de saber receber um modelo, um DTO, e converter para o JSON que faz sentido para esse contexto dele, que seria esse dado aqui. É a mesma coisa no processo inverso. O phone mapper, além disso que ele está fazendo, né, do toJSON e o toDTO, ele tem esses dois métodos aqui, que se você parar para analisar, são coisas que qualquer mapeador deveria saber fazer de forma meio que automática. Eu estou só recebendo aqui uma lista de DTOs, percorrendo ela e chamando o método toJSON que eu tenho aqui dentro. A única coisa que faria diferença aqui para cada uma dos meus mappers que eu tiver é o tipo de DTO que eu estou recebendo. E para isso existe o generics. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar isso aqui dessa forma, eu vou criar aqui dentro do meu lib um arquivo que eu vou chamar de mapper.dart. E esse mapper seria mais ou menos aqui um pai para todos os meus mappers. Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de mapper. Dentro dele, eu vou trazer para cá, por exemplo, esse toJSONList. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui dentro e vamos pensar aqui dentro. O que eu preciso fazer de diferente aqui dentro? Vamos lá, primeira coisa. Não faz sentido dentro de um mapper genérico eu saber qual é o tipo de DTO, phone DTO. Eu preciso informar para o meu mapper qual é o tipo de dados que eu vou trabalhar aqui dentro. Eu vou chamar ele de DTO, isso aqui é um generics. Eu poderia dar qualquer nome para esse cara aqui. Esse tipo, quem usar o meu mapper precisa me informar quem é esse cara. E aqui dentro eu estou dizendo, ó, eu estou usando uma lista desse tipo, que alguém vai me informar, vou percorrer ela e vou executar o método toJSON. Bem, para isso aqui funcionar, o meu mapper precisa ter um método toJSON também. Então vamos lá. O que é o toJSON? É isso aqui. Vamos lá. Se eu trouxer isso aqui para cá, qual é o problema? Isso aqui que eu estou executando aqui dentro é algo que é específico do mapeador de telefones. Não faz sentido eu colocar essa implementação dentro do meu mapper, porque isso aqui cada um precisa ter o seu. Então aqui dentro a gente vai colocar uma coisa que a gente chama de método abstrato, que é um método que não tem corpo. A gente coloca só a assinatura do método. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo o quê? Cada um que for um mapper precisa implementar o seu. Primeiro, aqui não é um phone DTO, né? Isso aqui é um DTO normal, vai vir de fora, mas um método abstrato só pode ser colocado dentro de uma classe abstrata também. Então a gente precisa transformar isso aqui numa classe abstrata, para ele poder ter um método abstrato. O que é uma classe abstrata para o Dart? É uma classe que não pode ser instanciada. É uma classe que só serve para você fazer herança.
Então, alguém precisa herdar dessa classe. E quem herdar dela precisa definir o toJSON. E o toJSONList já vai ganhar esse método aqui de brinde. Beleza? E vamos lá. Além desses casos aqui, a gente tem também esses dois de baixo. Vou copiar eles aqui, vou trazer para cá. E vamos ver. Mais uma vez, o toDTO não faz sentido eu ter o corpo dele aqui dentro. Cada um precisa implementar o seu. E mais uma vez aqui não é um phone DTO, é somente um DTO. E por último aqui o toDTOList, ele vai receber aqui também um DTO qualquer. E aqui dentro ele vai executar um método toDTO. Seria basicamente isso aqui que ele faria. Isso aqui seria a implementação do meu mapper a princípio, tá? E vamos lá. O que eu vou fazer? O meu phone mapper primeiro, tirar isso daqui, tá? Vou executar o meu teste primeiro. Com essa mudança que eu fiz agora, eu tinha esquecido de tirar aqui a instância, tá? Vou executar esse teste aqui primeiro. Vai continuar passando. E agora sim, eu vou aplicar o mapper nesse cara. Então, por enquanto, ele não estava sendo aplicado ainda, né? O phone mapper estava usando os próprios métodos dele. E agora eu vou botar ele para usar o mapper. Então, ele vai fazer aqui um extends no mapper. E esse mapper, qual é o tipo dele? É o phone DTO. Como eu faço isso aqui agora, o que vai acontecer? Primeiro, o toJSONList e o toDTOList, eu já ganho esses caras de brinde porque eu estou fazendo herança. Então, eu não preciso mais ter esses caras aqui dentro. E esses dois aqui, eu preciso botar o override em cima deles, porque eles são métodos abstratos. Sempre que eu estou usando um método abstrato, eu preciso sobrescrever ele na classe que eu estou estendendo. Seria basicamente isso aqui. E vamos lá, vamos rodar o teste de novo. E continua passando. Então, com isso aqui que eu fiz, o que eu fiz? Eu ganhei dois métodos conversão de lista de forma automática. Qualquer mapeador meu que eu fizer agora, que fizer um extend no meu mapper, vai ganhar aquilo de brinde. E é bom também você ter um extend nisso aqui, porque para você garantir que todo mapper seu vai ter o toJSON e o toDTO, que é o que importa para um mapeador. Vamos colocar no user mapper aqui também esse extends mapper. E o userDTO seria o tipo dele. Mais uma vez, temos que colocar aqui o override para esse cara e o override para esse cara. Bem, ponto negativo nisso que eu fiz agora. No que a gente fez até esse momento, o userMapper só faz sentido mapear um objeto, não uma lista. O PhoneMapper, sim, ele tem esse mapeamento de lista. Mas com isso que eu fiz agora de herança, o que acontece? Todos os mapeadores que eu colocar a partir de agora, eles vão ter também um método toList. E mesmo que eu não esteja usando isso aqui dentro, eu ganhei esse método. Isso é uma coisa muito perigosa quando você faz herança. Normalmente a gente faz herança pensando em vou colocar somente o que esse cara precisa e vai aproveitar. A gente acaba perdendo a mão quando a gente coloca esse tipo de comportamento, porque todos os meus mapeadores a partir de agora vão ter também esses dois métodos. Isso aqui nem sempre um mapeador meu vai ter. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui de uma forma um pouco melhor para que nem todos os meus mapeadores tenham isso aqui? A gente pode colocar isso aqui, quebrar isso aqui. A gente tem um mapeador e tem um mapeador de lista. Então, a gente tem que definir dentro de cada classe minha qual é o tipo de cara que eu estou tratando. O meu userMapper, ele é um mapeador apenas de entidade normal. O PhoneMapper não, ele tem que mapear listas também. Então, o que eu faria com isso aqui? Bem, primeiro, eu vou duplicar isso aqui. Vou botar aqui para baixo. O que eu vou botar? Embaixo eu vou chamar de list mapper, tá bom? O meu mapper normal, eu só quero mapear o JSON e o DTO. O meu list mapper, ele tem que mapear tudo. Então, vamos lá. Primeira coisa, o meu mapper de cima não tem corpo. Ele só tem métodos abstratos, ou seja, quem for um mapper não vai herdar nada. Ele vai ser só obrigado a implementar coisas que eu defini aqui dentro. Isso é característica de uma interface. Quando você tem uma interface, todos os métodos que estão ali dentro, você precisa reescrever eles. Então, para o Dart, eu posso chamar esse cara aqui de Abstract Interface Class. Quando eu coloco o atributo Interface aqui, o modificador de classe Interface, o que eu estou dizendo? Primeiro, o Abstract. Eu não posso criar uma instância do mapper. O interface diz, eu não posso herdar do mapper. Eu só posso implementar o mapper.
E aqui embaixo eu vou fazer o contrário. Como esse cara aqui, ele vai ganhar métodos de brinde, né? Eu vou herdar o comportamento dele, ele vai ser um abstract base class. Para o Dart, o base class quer dizer o contrário. Eu não posso implementar o list mapper. Eu tenho somente que herdar, que estender dessa classe. E qual o problema do que eu fiz aqui dentro? Quando eu estendo de uma classe, eu ganho comportamento, que é o que eu tenho aqui dentro, né? Mas eu estou meio que duplicando isso aqui, e isso aqui faz parte de um mapper. Um list mapper deveria ser um mapper também. Ao invés de eu duplicar esse comportamento, eu posso simplesmente tirar isso daqui, e aí vai dar problema porque o método toJSON e o toDTO não existem aqui dentro, mas eu posso dizer para ele o seguinte, ó, todo mundo que é um list mapper precisa implementar, vou botar aqui, ó, implement o mapper, passando o mesmo DTO para ele. Ou seja, um list mapper precisa também implementar o mapper. E aí eu garanto que ele vai ter esses métodos aqui dentro. Não faz sentido o meu mapper aqui em cima ser um base class, por quê? Porque o base class, a graça dele é justamente você ter herança, né? Aqui eu não estou herdando nada, eu estou forçando você a implementar tudo. E aqui embaixo é o contrário. Se isso aqui fosse uma interface, não faria sentido, por quê? Na interface, eu sou obrigado a usar o implement. Quando eu faço uma classe implementar outra, todos os métodos dentro dela eu preciso reescrever. Então, imagina só que eu colocasse aqui, por exemplo, um interface, todo mundo que fosse um list mapper ia ter que reescrever o toJSON list e o todo list. Então, você não vai ganhar nada, você não vai herdar nada na prática. Então, não faria sentido também. Então, nesse caso aqui faz sentido você usar herança, nesse caso aqui faz sentido você forçar a implementação. E vamos lá. Como é que ficaria aqui então? O user mapper é um mapper. Ele está reclamando porque dentro dele está dando esse erro, né? O phone mapper não é mais um mapper, agora ele vai ser um list mapper. Só que o list mapper, que ele está dizendo aqui dentro, todo mundo que você implementa, que quando você estende um base class, você só pode estender um base class se você também for um outro base class ou uma classe do tipo final. Então esse cara aqui seria um final class, para ele parar de reclamar. O que é um final class para o Dart? Final class é uma classe que você só pode instanciar. Você não pode herdar dela, você não pode implementar ela, você só pode criar instância desse cara. E a mesma coisa para o user mapper, aqui seria um final class. E aqui ele está reclamando o quê? Vamos ver. Bem, aqui ele está reclamando porque a gente está fazendo o extend. Como a gente mudou o mapper e agora isso aqui é uma interface, eu não posso estender, eu não posso herdar esse cara. Eu tenho, na verdade, que fazer aqui o implements. E agora sim ele voltou a funcionar. Então essa aqui é a diferença principal desses atributos do Dart que você tem interface class, base class. Então o abstrato, lembrando, não posso criar instância desse cara. Base class, só posso fazer o extend dele, não posso fazer o implement. O interface ao contrário, eu só posso fazer o implement, não posso herdar dele. E o final quer dizer que eu só posso criar instância desse cara. O user mapper colocamos como final, inclusive aqui os DTOs também deveriam ser final, não quero herdar desses caras aqui nunca. Inclusive os DTOs, como tem, todos os campos deles são final, são read-only, né? A gente não pode modificar esses campos. A gente pode até ter um construtor constante aqui. A gente pode abrir aqui mão para criar um construtor constante. Se você quiser, você pode reaproveitar que esse construtor, esse objeto, ganha de performance. Bem, seria basicamente isso. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa para mexer aqui. Acho que não. Depois dessa mudança toda, vamos rodar nosso teste de novo. Vamos ver se a gente quebrou alguma coisa com isso. Continua tudo funcionando. Então vê que legal, né? Esse recurso aqui é um recurso muito poderoso de orientação a objeto. E por mais que eu esteja usando aqui para vocês como Dart, com certeza essa linguagem tem algo bem parecido com isso aqui. Esses recursos de você poder fazer herança, interface. Isso aqui é muito produtivo quando você vai fazer um código mais genérico. O generics também é muito importante. Você consegue escrever coisas que façam bastante sentido. Bem, o meu exemplo era basicamente sobre isso. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre modificadores de classe do Dart. Esse conceito aqui de você ter uma camada, um anti-corruption layer, com DTOs, que são objetos de transição de dados, fazendo mapeadores. Isso aqui é uma coisa que é bem interessante de você aplicar nos seus projetos. Fica muito mais fácil de você testar e muito mais fácil também de você fazer composição de classe. Com isso aqui funciona bastante, tá? Bem, então é isso, pessoal. Encerrando essa aula por aqui. Caso você tenha gostado desse conteúdo, se for relevante para você,
eu falo para você que eu tenho um treinamento avançado de Flutter e de Dart, onde eu mostro esse tipo de coisa e coisas bem mais avançadas também. A gente fala bastante sobre arquitetura limpa, sobre TDD, aplicação de diversos design patterns, técnicas de refatoração, anti-patterns, coisas bastante legais da gente mostrar aqui na prática, tópicos avançados também sobre Dart e Flutter, obviamente. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link na descrição aqui dessa postagem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.